irmãos? Amém. Vamos estar dando continuidade lá em Efésios, seu capítulo de número 5. Na última semana, eu estive aqui, estávamos no versículo de número 8, terminamos no 14. Então vamos dar continuidade no versículo 15 até o versículo de número 21. Efésios 5, 15 ao 21. A gente conseguiu aí já ministrar quase 5 capítulos inteiros, né? Onde os 3 primeiros, capítulo 1 ao 3, Paulo apresenta o que Deus fez, né? Então Deus escolheu, predestinou, redimiu, conciliou, uniu os judeus e os gentios, e Deus criou um só povo. Também no 4, a salvação inteira ela começa em Deus, né? Paulo ele muda completamente o foco, né? A pergunta é: como deve viver alguém que recebeu tanta graça? Então, de tudo aquilo que nós recebemos nos primeiros capítulos, Paulo agora, a partir do capítulo 4, ele muda ali o foco da carta. Então, a vida cristã nunca é a causa da salvação. Isso é importante que nós temos que ter em mente. Ela é sempre o resultado da salvação. Então, a causa é Cristo Jesus. O capítulo inteiro, capítulo 5, ele vai falar sobre isso. No versículo 1, ele vai falar para que nós andemos em amor. No versículo 8, como foi lido na semana passada, que nós devemos andar como filhos da luz. E agora nós temos que andar sabiamente. Então, seguindo uma prática, uma sequência lógica aí que Paulo nos traz. Vamos fazer a leitura então do versículo 15 ao 21. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então aqui o primeiro ponto o que nós podemos entender é a graça, né? Ela produz uma vida de sabedoria, né? Então, que Paulo ele começa: portanto, vede prudentemente como andais. Então, a palavra aqui no contexto, puxando aqui nos versículos anteriores, porque nós somos luz, continuando aquilo que nós temos falado na semana passada. Então, portanto, aqui ele liga ao contexto, né? Portanto, vede prudentemente como andais. Portanto, de tudo que vocês já entenderam, que vocês agora são luz e devem andar como filhos da luz, agora vocês têm que andar prudentemente, né? Tem que andar olhando, né, como que vocês devem seguir da maneira que agrada a Deus, porque pertencemos a Cristo. Agora é isso que Paulo está nos dizendo. Agora somos pertencentes a Cristo. Paulo, no começo do capítulo, ele diz: outrora eram filhos das trevas, agora vocês são filhos da luz. Então andem, né, prudentemente. Vede prudentemente como vocês têm andado. É isso que Paulo está dizendo. E agora nós não somos mais filhos das trevas, sim filhos da luz. Agora somos de Cristo Jesus. Agora devemos andar com sabedoria. E sabedoria na Bíblia, irmãos, não significa inteligência, tá? Olha só como diz Provérbios, né? No capítulo 1. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, temer a Deus mostra que você é alguém sábio. Pelo que as Escrituras nos traz, o princípio de todo conhecimento é o temor ao Senhor. Então agora que vocês são filhos da luz,
Vocês não precisam conhecer de todas as coisas que o universo tem. Mas agora vocês, como cristãos genuínos, devem ser totalmente de Cristo. A sua mente, o seu corpo, o seu falar. Um verdadeiro cristão sábio é aquele que teme a Deus. Então é isso que Paulo está trazendo. Paulo ele faz 3 aqui contrastes, né? Paulo ele fala: tende prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Sabe aquele que olha para Cristo, como nós conseguimos ver? O tolo, ele vai viver somente para si, para os seus gostos, para as suas vontades, para os seus desejos. Então agora, irmãos, nós temos que entender, nós não devemos viver como tolos, e sim como pessoas sábias. E muitas das vezes, irmãos, tem nos faltado sabedoria, porque nós queremos fazer as coisas da nossa maneira, do nosso jeito. Às vezes nos falta sabedoria, porque, como bem disse aqui a Ieda, nós ficamos irados no trânsito. Nós acabamos ficando irados com as pessoas, com aquilo que eles nos fizeram, ou aquilo que deixaram de fazer, com os nossos familiares. E agora, irmãos, nós temos que olhar para Cristo, viver como pessoas sábias. E muitos entendem que ser sábio é você ser um ancião. Olha, aquela pessoa, ela é muito sábia, né? Ela tem muitos anos de vida, muita experiência. Mas aqui, o que as Escrituras nos dizem que aquele sábio para Deus é aquele que o teme. Paulo também diz aqui sobre remindo o tempo. Versículo 16. Remindo o tempo porque os dias são maus. E aqui existe uma diferença interessante. Algumas traduções vão ter remindo o tempo e outras vão ter até aproveitem bem todas as oportunidades. Aproveitem tudo. A expressão grega fala literalmente comprar cada oportunidade. E quando o pastor fala aqui, olha, louve como se fosse o seu último dia, a última oportunidade que você tem da sua vida, é você agarrar essa chance, porque talvez você não tenha mais. Como as Escrituras nos dizem, o amanhã só pertence a Deus. E a oportunidade, ela não é só dentro da igreja, não é só quando eu venho para o culto. A oportunidade, ela aparece todos os dias para nós, irmãos. A oportunidade de sermos sábios, para sermos crentes de verdade. E como a Ieda bem disse aqui, Deus, Ele nos testa. Deus, Ele nos testa. Além de Deus nos testar, a vida também nos prova. E nesses momentos temos que mostrar que somos sábios de verdade. Que nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Cristo. E quando as pessoas olharem, irmãos, nessa oportunidade que nós devemos abraçar, elas devem encontrar pessoas que são luz, filhos de Deus. Com as nossas ações, com as nossas atitudes, irmãos, nós temos que mostrar que nós somos salvos, que nós somos diferentes. É aquilo que nós fazemos com tudo aquilo que Deus nos deu, que eu mencionei aqui. Nós somos lavados, remidos pelo Cordeiro. Nós recebemos a graça inalcançável pelas nossas próprias mãos, dada de presente para nós. E essas oportunidades, irmãos, a qual nós podemos ter e vamos ter nas nossas vidas, para falar de Cristo Jesus, para mostrar que fomos salvos por esse Cristo. Quando elas aparecerem, irmãos, nós devemos mostrar o porquê que nós fomos salvos. Não porque nós somos bons, mas porque Cristo nos transformou. Porque Cristo nos mudou. Então aqui, irmãos, não
significa viver correndo, quando nós falamos remindo o tempo. Não significa que você tem que fazer tudo apressadamente. Você não tem que, correr porque você não tem mais tempo. Mas aqui, nem trabalhar também de forma sem parar. Tá? Então, nós temos que tomar cuidado também. Mas significa aproveitar cada oportunidade para glorificar a Deus. Então, a oportunidade, ela deve ser preciosa para que nós glorifiquemos a Deus. E seja em qualquer lugar. E quando nós vamos saber aproveitar a oportunidade, quando eu vou saber que a oportunidade, ela apareceu. A oportunidade, irmãos, ela pode aparecer a qualquer momento, em qualquer lugar, numa fala com qualquer pessoa, numa ação no trânsito, como nós dissemos aqui. Então, é a oportunidade, irmãos, de mostrarmos que somos sábios em Deus. Calvino comenta que o cristão deve considerar cada momento da vida como um talento recebido do Senhor. Olha só, cada momento deve ser considerado como um talento recebido do próprio Deus. Então nós devemos, irmãos, abraçar cada oportunidade das nossas vidas. E como nós temos usado o nosso tempo? Como nós temos usado as oportunidades, irmãos? Nas redes sociais, no entretenimento, no trabalho, na família, até mesmo na igreja. Faça essa reflexão. Como você tem usado o tempo que Deus tem te dado? As oportunidades que Deus te dá, seja na internet, seja na sua casa, no transporte público. O que você tem feito com as oportunidades que Deus está te dando? Tudo, irmãos, pertence a Deus. O tempo pertence a Deus. O tempo que nós temos hoje, ele pertence a Deus. Basta, irmãos, agarrarmos essa oportunidade que Deus nos dá todos os dias para sermos homens e mulheres de Deus sábios. O texto continua dizendo o seguinte, versículo 16: remindo o tempo, porque os dias são maus. E aqui, irmãos, não significa apenas somente a violência, quando fala de dias maus. Nós vivemos, obviamente, num mundo caído. Então não é só sobre a violência, mas sim sobre o pecado tentar roubar o tempo de Deus. Porque o pecado, ele não só rouba a nossa dignidade, ele também nos rouba tempo. Porque o tempo que você gasta com o pecado, você poderia estar usando para glorificar a Deus. O tempo que você gasta discutindo com as pessoas era o tempo que você estaria expondo a palavra de Deus. O tempo que você gasta assistindo a pornografia era o tempo que você estava lendo a palavra de Deus. O tempo que você gasta com qualquer pecado, irmãos, ele é roubado do tempo que Deus nos dá. Então, o pecado, ele nos rouba tempo. O pecado, ele é uma distração. Ele é uma distração momentânea. E acaba nos dando um certo prazer. Ele nos dá um prazer momentâneo. Mas, irmãos, o pecado, ele está nos roubando o tempo todo. Nos traz distrações, nos traz a vaidade,
aqui viver intensamente o nosso tempo, de forma que agrade a Deus. E aqui Paulo, ele vai continuar, versículo 17. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Não sejam insensatos, mas compreendei qual seja a vontade de Deus. Aqui Paulo não estava falando da vontade secreta de Deus. Não é isso, irmãos, que Paulo está dizendo. Com quem eu vou me casar? Qual emprego eu vou escolher? Não é sobre isso que Paulo está falando. Qual carro que eu vou comprar? A vontade é revelada nas Escrituras, irmãos. A Bíblia, aqui ela destaca, Deus já revelou aqui como devemos viver. Nós devemos viver como pessoas sábias, filhos da luz, não das trevas, procurando viver cada momento e cada oportunidade para glorificar a Deus. Não significa que não seja importante você escolher um bom marido, uma boa esposa. Não significa importante você ter um bom trabalho. Mas não é isso que Paulo está falando, para ser uma pessoa sensata. Porque o insensato ele é o contrário daquele que é sábio. Porque o insensato ele vive de maneira estranha, esquisita, sem devoção. Ele não vive de uma maneira que agrada a Deus. Ele comete os delitos e não está nem aí para as consequências. Quanto mais, irmãos, conhecemos a palavra, mais nós vamos saber viver. E não existe aqui, irmãos, santidade sem as Escrituras. E o que nós podemos entender aqui, no versículo 18, Paulo nos diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. A graça aqui, ela produz uma vida cheia do Espírito. Esse talvez seja o versículo mais conhecido aqui de Efésios. Paulo faz aqui um contraste, né? O vinho controla, o Espírito também controla. Então, ele vai levar ao pecado e o outro leva à santidade. Porque nós sabemos que aquele que se embriaga, quem o controla é a bebida. Ele vive de forma insensata, porque ele faz as coisas sem o controle daquilo que ele está fazendo. Ele diz, as ações de um bêbado é diferente. Às vezes ele quer ir para a direita e acaba indo para a esquerda, acaba tombando para a esquerda. E aqui, irmãos, nós podemos entender: o Espírito de Deus deve nos controlar. É o Espírito que deve nos guiar, irmãos, nas nossas ações, nas nossas palavras, no nosso caminhar. Não é os nossos desejos, não são as nossas vontades. O Espírito de Deus tem que nos controlar, irmãos. E aqui, irmãos, o verbo está no presente contínuo. Está falando ser continuamente cheio. Ele diz: sejam cheios do Espírito. Nós temos que ser continuamente cheios. Não é uma segunda bênção, não é um evento emocional. Nós temos que ser continuamente cheios pelo Espírito de Deus. É um estilo de vida. O cristão cheio do Espírito, ele vive um estilo de vida que agrada a Deus. Na teologia reformada, irmãos, todos os crentes possuem Espírito desde a conversão. Algumas
igrejas têm um entendimento que recebem o Espírito quando são batizadas, né, no Espírito. Então, nós temos esse entendimento. Nós somos chamados, né, como nós somos convertidos a viver uma vida sob a influência do Espírito de Deus. Então, quando nos é apresentado o pecado, como nós falamos na semana passada, o pecado é exposto a nós, mostra que nós não somos tão bons assim, que nós somos miseráveis pecadores. A graça nos é alcançada através de Cristo Jesus. Nós somos transformados, irmãos. E aqui nós passamos a viver de maneira que agrada a Deus, porque o Espírito passa a nos controlar. Agora nós somos selados pelo Espírito de Deus. Você não precisa exatamente ir até um monte para que lá você receba o Espírito de Deus. Não, assim que você se torna convertido genuinamente, você já recebe o Espírito de Deus. João Calvino diz: o Espírito não nos é dado para permanecermos inativos, mas para produzir nova vida. Nós somos transformados, regenerados, mudados, vivificados. Agora, passamos a viver fazendo as obras que agradam a Deus. E o que significa aqui, irmãos, ser cheios? O que significa ser cheio do Espírito? Será que é rodar num pé só? Será que é falar em línguas? Será que é dar piruetas, cambalhotas? Ou eu usar a melhor beca? Será que isso é ser realmente cheio do Espírito? Será que isso significa ser cheio? Muitos até interpretam, quando alguém vai pregar, vai ministrar, e começa a gritar e falar alto, ele está cheio do Espírito. Está vendo como ele fala? Como ele grita? Ele está cheio. Não é isso, irmãos. Não é ter experiências extraordinárias e mirabolantes. Significa ser cheio do Espírito. Paulo já mostra como alguém é cheio do Espírito aqui. Você vai produzir frutos de alguém salvo. Isso é ser cheio do Espírito. Nós vamos andar em mansidão. Nós vamos ter temperança. Vivendo em amor uns com os outros. Isso mostra alguém que é cheio. Alguém que trata bem o seu irmão. Alguém que não pratica as vontades da carne. Isso é ser cheio do Espírito, irmãos. Você vai produzir fruto. Um fruto que agrada a Deus. Você terá paz. Como a Ieda bem leu aqui. Alguém cheio do Espírito, ele tem paz. Isso é alguém cheio do Espírito. E aqui Paulo continua no versículo 19. Falando entre vós, como salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. Observe aqui, irmãos, os verbos. Paulo, ele comenta, falando, cantando, louvando, dando graças, sujeitando-nos. Todos eles estão ligados aqui ao versículo 18.
Todos esses aqui eles estão mostrando alguém cheio do Espírito. Alguém cheio do Espírito fala de Deus. Ele canta sobre Deus. Ele louva a Deus nas suas ações. Ele dá graças a Deus por tudo. Esse é alguém cheio do Espírito. Ele está sujeito aos seus irmãos. Essa é uma pessoa cheia do Espírito, irmãos. O que será que nós temos falado? O que será que nós temos cantado, louvado a Deus? O que será que nós temos feito com o tempo? Será que nós estamos nos sujeitando uns aos outros? Será que nós temos dado graças a Deus? É isso que Paulo está trazendo aqui aos irmãos de Éfeso. Isso é o que nós devemos fazer com o nosso tempo, irmãos. Como saber se uma igreja ela está cheia do Espírito? Como nós podemos identificar essa igreja é cheia do Espírito de Deus? É porque ela faz muito barulho? É porque ela chacoalha os chocalhos todos juntos? Porque eles tem um louvor, assim, um grupo de louvor, um ministério de louvor maravilhoso? É isso que torna uma igreja cheia do Espírito de Deus? Paulo responde: primeiro, o fruto, uma fala edificante. A igreja, ela vai falar de coisas que edificam, coisas que vão ser proveitosas, de bom uso. Isso é uma igreja cheia do Espírito. A igreja cheia do Espírito. Os salmos, os hinos, os cânticos espirituais, eles não são antropocêntricas. Elas não estão voltadas ao homem. Não são do gosto do homem, do desejo do homem. Não são para enaltecer o homem, mas sim a Deus. Reparem nas músicas das igrejas. Cada vez mais eles têm tirado Cristo do centro e colocado o homem no centro de todas as coisas. Não existe mais o teocentrismo. Deus não está mais no centro. Agora é o antropocentrismo. O homem está no centro. O culto tem que ser voltado para o homem. O homem ele vai ao culto para receber a bênção. As paredes têm que ser da cor que agrada o homem. Tudo agora está sendo voltado para o homem. E você até pode ver, tem até alguns clipes, né? Todo mundo pulando nas igrejas, e cantando junto, e chorando, e se derramando. Mas o louvor não engrandece, não enaltece a Deus. São tudo para o homem. Como pode o copo estar cheio de óleo e de água? Um vai sobrepor o outro. Não tem como, irmãos. Para você estar cheio de Deus, você precisa estar vazio de si mesmo. Você precisa esvaziar-se de você mesmo. Não foi isso que Jesus disse ao jovem? Praticava todas essas coisas, todos os mandamentos. Mas ele não queria esvaziar o seu coração dos teus desejos, porque Jesus fala: negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas hoje as pessoas não querem negar a si mesmo, não querem negar as suas vontades, os seus desejos, os seus gostos por Cristo. Mas se dizem cristãos. Eu sou de Cristo. Eu tenho uma Bíblia aqui debaixo do braço. Eu tenho uma camisa escrita Jesus. Tem uma cruz, uma corrente no peito. Eu tatuei João 3,16 no meu braço. Eu sou de Cristo. Mas não se esvazia de si mesmo. Uma comunidade, irmão, que fala o Evangelho, essa sim é uma comunidade cheia do Espírito, que lembra as promessas que Jesus nos fez. Olha, eu vou ir preparar a morada,
Mas fiquem tranquilos que eu enviarei um Consolador. Vocês não estarão sozinhos. É isso que Jesus prometeu à igreja. Nós temos o Consolador, nós temos o Espírito de Deus. E por isso, irmãos, nós devemos ter paz. Não devemos andar ansiosos. Porque nós temos aquele que nos consola. Não significa que, irmãos, falar sozinhos, mas sim falar uns aos outros. Quando nós falamos, irmãos, uma igreja santa, uma igreja que é cheia do Espírito, uma igreja que tem ministrado uns aos outros. Isso é uma igreja cheia. Você tem usado o seu tempo para ministrar na vida do seu irmão, para consolar o seu irmão que está triste, para chorar com aquele que tem chorado, abraçar aquele que está aflito, ajudar o necessitado, influenciar o seu irmão a servir a Deus, a buscar ao Senhor. E aqui vamos para o segundo fruto. Nós falamos do primeiro, que é a fala. O segundo fruto é adoração verdadeira a Deus, cantando ao Senhor. Perceba, não é para impressionar as pessoas, mas é para Deus. O centro do culto é Cristo. Terceiro fruto, gratidão, dando sempre graças. É isso que Paulo fala aqui, versículo 20: dando sempre graças por tudo ao nosso Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dando graças a Deus. O eleito entende que tudo que ele recebeu foi pela graça. Nós entendemos isso no capítulo 1. Nós devemos viver agradecendo a Deus por todas as oportunidades. E quando nós vivemos agradecendo, irmãos, não é da seguinte forma agradecer: olha, eu peguei aqui uma doença mortal, obrigado, Deus, por isso. Não é nesse sentido que nós estamos falando, irmão. Mas agradecer, mesmo, Senhor, com essa doença mortal, o Senhor me deu a oportunidade de estar de pé mais uma vez. Mesmo nas minhas dificuldades, o Senhor tem me sustentado, Senhor. Senhor, mesmo que eu não tenha conseguido dormir, mas o Senhor tem me mantido de pé, acordado para mim trabalhar. É viver dando graças a Deus, mesmo nas nossas dificuldades, nas nossas aflições. Nós devemos agradecer a Deus, porque nós temos a oportunidade, mais uma vez, Deus está nos dando a oportunidade, mais uma vez, de lutar. Nada nós merecemos, irmãos. Nós não merecemos nada, mas nós recebemos tudo. Há uma frase, agora não vou me lembrar do autor, que ele diz o seguinte: eu não estava lá no Éden, mas eu recebi a condenação pelo pecado de quem pecou lá no Éden. Eu não estava lá no Éden, e eu recebi aquela condenação, mas eu também não estava na cruz, e eu recebi a graça. E por isso, irmãos, nós temos que agradecer, porque Deus enviou o seu único Filho para morrer por nós, irmãos. Isso deve ser o maior motivo, irmãos, de agradecermos a Deus todos os dias. Tudo nós recebemos, nada nós merecemos, mas tudo nós recebemos, irmãos. Quarto fruto, a submissão mútua. Paulo diz: sujeitando-vos uns aos outros, estejam sujeitos uns aos outros. Esse versículo aqui, ele prepara depois o assunto do casamento, a partir do versículo 22 em diante.
Mas antes dele, ele fala para toda a igreja. Paulo está falando aqui para toda a igreja. A submissão, irmãos, precisamos entender, ela não é sinônimo de inferioridade. Quando Deus fala para sermos submissos a eles, irmãos, é o contrário. Deus é muito superior a nós. Agora, quando nós somos submissos uns aos outros, não significa que somos inferiores. O maior exemplo de todos, irmãos, que se submeteu a diversas coisas, foi Cristo Jesus. Mesmo sendo igual a Deus, como dizem Filipenses, ele não usurpou ser igual a Deus. Mesmo ele sendo rei, mesmo ele estando nos altos céus, ele não se apegou a isso. Jesus se submeteu a uma vida terrestre, uma vida onde ele foi subjugado pelos nossos pecados, onde ele foi traído, foi humilhado, foi escorraçado. Jesus, ele deu o maior exemplo de humildade de todos. Quando Jesus, ele olha para os seus discípulos e lava os seus pés. E Pedro até diz: Senhor, mas sou eu que deveria lavar os seus pés, o Senhor que é o rei. E Jesus, ele diz: Pedro, se não deixar eu fazer isso, você não tem parte comigo. E Pedro fala: então, Senhor, me lave da cabeça aos pés. Eu quero ser lavado por inteiro. Eu preciso ser lavado por inteiro, Senhor. Já que eu tenho parte contigo, é deixar ela lavar os pés, eu quero ter parte completamente. É isso que nós precisamos, irmãos. E se sujeitar aqui, irmãos. Ser submissos é sinal de humildade. Assim como Cristo foi humilde, sendo mestre, ele lavou os pés dos discípulos. Nós, irmãos, às vezes, com nosso orgulho, eu não vou até aquele irmão pedir perdão, foi ele que me magoou, foi ele que me entristeceu. Eu não vou deixar o melhor lugar para ele. O melhor lugar tem que ser para mim. Eu não tenho que preferir os outros. Não é isso que Paulo está dizendo. Cristo se humilhou, irmãos. Nós devemos seguir o exemplo de Cristo. Estamos encerrando, irmãos. Quem tem controlado a sua vida? É o dinheiro? É o medo? A ansiedade? É o seu trabalho? Quem tem controlado a sua vida? É a internet? Ou tem sido o Espírito de Deus? Como você tem usado o seu tempo? Como você tem usado a oportunidade que Deus tem te dado? Dia após dia. O que você tem feito com o tempo que Deus tem te dado? É um momento de reflexão, irmãos, para todos nós. Eu sou o primeiro a fazer essa reflexão. Como eu tenho usado o meu tempo? E a minha gratidão, tem sido maior que as minhas reclamações? Eu tenho sido mais grato ou tenho reclamado mais? Tenho vivido humildemente? Tenho vivido de forma humilde? Ou sempre eu estou querendo ter razão em todas as discussões? Em todas as ações? Eu tenho querido ser melhor que os outros? Irmãos, a lição com Efésios inteiro, Capítulo 1, fomos escolhidos
No 2, nós somos salvos pela graça. No 3, nós fomos incluídos no plano eterno de Deus. No 4, nós devemos viver dignamente. E no 5, agora nós devemos viver como os filhos da luz, de forma sábia, não de forma insensata. E aqui a ética cristã nasce da doutrina cristã e nunca ao contrário. Tá? Paulo não está exigindo que os cristãos produzam essas virtudes por esforço próprio. Mas sim, já que vocês têm falado que vocês são de Cristo, as coisas devem ser diferentes. Tem que mostrar o fruto inevitável da união com Cristo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Agora vocês são filhos da luz. Quem foi eleito pelo Pai, redimido pelo Filho, selado pelo Espírito, passa a viver de uma forma diferente, irmãos. Diferente de outrora, onde éramos filhos das trevas. Agora somos filhos da luz. Não é viver perfeitamente, porque ainda nós estamos num corpo corruptível. Mas nós não podemos viver, irmãos, mais progressivamente. Perdão, mais regressivamente. Não regredindo. Nós devemos viver progredindo. As coisas mudam, são novas, nós somos transformados. É isso que nós devemos viver, irmãos. E essa é a vida de quem busca a santificação. Buscar se santificar dia após dia. Eu quero convidar a você, neste momento, a fazer uma reflexão da sua vida cristã. Será que você tem progredido? Ou será que você tem regredido? Será que nós estamos vivendo como nécios? Ou estamos vivendo como pessoas sábias? Nós somos sábios? Será que nós temos aproveitado cada instante para glorificar a Deus, irmãos? Será que nós realmente fomos selados pelo Espírito? Eu quero convidar você a fazer essa reflexão comigo e suplicar a Deus para que cada vez mais nós possamos viver de maneira digna, que agrade a Deus, como filhos da luz. Paulo diz: sujeitai-vos uns aos outros. Isso mostra o verdadeiro amor. Isso mostra que nós temos amado uns aos outros. Será que eu estou me sujeitando aos meus irmãos? Ou será que eu sempre me coloco em primeiro lugar? Curva a sua cabeça. Vamos orar.